Você já começou a mudar alguma coisa na sua vida e parece que do nada, trava? As coisas começam a dar errado, ou as coisas começam a não acontecer, ou o que você estava fazendo passa a não acontecer. Trava. Essa que é a nossa conversa de hoje. As coisas parecem que travam. Bom, pode ser um monte de coisa, tá, gente? Primeiro, a falta de clareza do que é preciso fazer. Então, um plano estruturado ajuda muito. A gente já falou aqui várias vezes sobre fazer pequenas coisas, acumular pequenas atividades. Às vezes a gente está fazendo um monte de coisa e aí trava porque você não aguenta. Não ter clareza do que tem que ser feito ao longo do tempo, e aí você não sabe o que fazer, e aí trava. E agora? O que eu faço? Então, quando você tem um plano estruturado, você sabe o que fazer. Não tem que ficar pensando muito. Vai lá e executa, né? Mas ainda assim, muitas vezes você trava. Às vezes você sabe o que tem que fazer, mas trava. Bom, uma das explicações que eu posso dar aqui nesse vídeo é falta de decisão. Muitas das vezes a gente começa a mudar um hábito, ou quer mudar de cidade, quer mudar qualquer coisa, tá, gente? E aí, nesse caminho da mudança, a gente está mudando ali, né, alguma coisa na nossa vida. E nesse caminho, você encontrou uma encruzilhada em que você precisa decidir alguma coisa. Porque você está mudando. Você vai precisar tomar decisões ao longo do caminho aí. Você está mudando alguma coisa diferente vai acontecer. Você quer um resultado diferente. E aí você se depara com uma encruzilhada, onde você precisa tomar uma decisão. E muitas das vezes o que nos move são as decisões. Inclusive as decisões que a gente não toma, porque a gente fica enrolando, a gente fica com medo de tomar a decisão, que geralmente a gente sabe qual é a decisão que a gente quer tomar, né? Então vou pegar o exemplo, daqui é o clássico também da dieta. Você começa a fazer uma dieta, muitas das vezes você não tem na dieta aquela tacinha de vinho. Não tem na dieta aquela cerveja zero. Não tem na dieta, muitas vezes, dependendo da dieta, da situação, você não tem álcool nenhum na dieta. E aí? Vai encarar? Ou vai furar a dieta? Tem que tomar uma decisão. E aí, muitas das vezes, você trava nessa. Caramba, e agora? Bebo ou não bebo? Bebo ou não bebo? Esse é um exemplo bobo, mas é porque quando a gente muda, a gente fatalmente vai chegar em encruzilhada. Eu trouxe um exemplo bobo, mas eu vou trazer talvez um agora um pouco mais normal e mais difícil também. Muitas das vezes, quando você tem alguma dependência emocional com a sua mãe, por exemplo, e a gente identifica isso no trabalho, a gente começa a falar não para sua mãe. Ah, mas como é que eu vou falar não? Olha só a quantidade de tempo que você gasta, ou que você investe, ou que você perde cuidando de coisas da sua mãe. Sua mãe é saudável, sua mãe pode fazer um monte de coisa, mas ela fica pedindo para você e você fica dizendo que sim. Então, para você mudar, para você ser uma nova pessoa, uma pessoa que cuida mais de si mesma e que não tem tanta dependência emocional assim, você precisa começar a dizer não para sua mãe. Aí a pessoa trava. É um exemplo, tá, gente? Mas é um exemplo bem real, né? Aí a pessoa trava. Por quê? Ela não quer dizer não para a mãe. Porque se sente culpada, tem alguma dependência emocional lá com a mãe e tal, ou por outro motivo qualquer. Não diz não e trava, aí não faz nada. Ela nem vai para frente, nem vai para trás, não vai para o lado, não faz nada. Travou ali. Pum. Por quê? Porque não tomou a decisão de dizer não para a mãe. Porque eu tenho certeza que, nesse caso aqui, né? Quando ela tomar a decisão de dizer não para a mãe, ou começar a dizer não para a mãe, que eu sempre vou insistir nisso, não é dizer não para tudo que a mãe pedir, não é isso. Pô, mas é começar a dizer não para aquelas coisas que a gente sabe que às vezes as nossas mães pedem, que são meio sem noção, pô. Não, mãe, olha, isso aqui eu não vou fazer não. Começa a dizer não. Não é para sair dizendo não para tudo. Algumas coisas você vai dizer sim, mas começa a dizer não. Vai testando, vai treinando dizer não. Para as pequenas coisas, para você se acostumar. O primeiro não vai ser difícil, o segundo já vai ser mais fácil, depois vai ficar cada vez mais fácil. Mas vai treinando dizer não. Então, o ponto hoje é o seguinte, muitas vezes você trava porque na hora de decidir você não decide o que você já sabe que tem que decidir. Geralmente a gente já sabe.
o que tem que fazer, né? Ou para onde a gente tem que ir naquela encruzilhada que a gente se encontra. Então prestem atenção se vocês estão tomando decisões quando começam a caminhada da mudança. Decisão, eu percebo também que muita gente tem muita dificuldade de decidir. E não são decisões grandes, não, sabe, gente? Às vezes são decisões muito pequenininhas. Mas é o acúmulo dessas indecisões pequenas que muitas das vezes vão travar a tua vida. Então começa a treinar a tomar pequenas decisões. Tipo o caminho que vai fazer para ir para o trabalho, para a academia, a roupa que vai botar no filho. Pequenas decisões, o que vai fazer para jantar, para o almoço. Gente, pequenas decisões. Aprendam a decidir. Muita gente fica trancada no limbo porque está aí agora. E não decide. Vai lá e decide. Não tenha medo de errar. Eu entendo que é melhor você tomar uma decisão errada do que não tomar decisão nenhuma. Treinem nas pequenas decisões para que quando as decisões grandes aparecerem na sua vida, você tenha mais segurança, tenha mais autoconfiança. Vai treinando nas pequenas decisões, sabe? Entendam isso. Decisão trava legal. Então treine com seu marido, com a sua esposa, com seu filho. Treina no seu trabalho, decida mais. Não tenha medo de decidir. Vai ficar mais leve, porque aquela indecisão que você fica carregando na sua cabeça, ela fica ali remoendo, você dorme e acorda pensando naquele troço que você não resolveu. E quando você decide, você se liberta daquele negócio. Sabe? E a vida fica mais leve. Você decide e vai para aquele caminho sem olhar para trás. E são pequenas decisões, gente. Pequenas, eu não estou falando aqui... É o tempo todo, né? Porque a nossa vida é muito dinâmica, tem muita coisa acontecendo. Vai tomando pequenas decisões. Não, eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Agora eu não vou fazer aquilo. Não vou fazer aquilo. Decida. Quanto mais você treinar a decidir, menos travas você vai ter na vida. Decido, porque a ação já vem vindo logo depois. Quando você decide alguma coisa, logo depois você vai agir, porque você vai agir em função daquela decisão que você tomou. Agora, quando você não decide nada, fica no limbo e não faz nada. E não fazer nada é terrível. Fica esperando o quê? Esperando alguém pegar você e falar, não, vem cá, tadinho, olha só, eu vou decidir para você. Não, decida e haja. Sabe? Decida mais, sem medo, tenha coragem, nas pequenas decisões, para que quando vierem decisões grandes, decisões importantes, você tenha autoconfiança para tomar as decisões que precisam ser tomadas e não fique adiando uma coisa que você já sabe que tem que decidir daquele jeito.